Battle Angel Alita Gun Mars Chronicle Volume 1 Capítulo 1 Órfãs de Marte. A história começa nos apresentando a Gali quando criança, que já era uma ciborgue, e estava em Marte, sua terra natal. Um senhor lhe pergunta seu nome, que ela responde ser Yoko, mas não sabe o nome de seus pais ou onde mora. A outra garota ali presente disse chamar Erika Wald, e Johan e Marita e Hershey, um cachorro bem grande, são sua família, e moram em Kuristadt, número 818, por Pony Road, e pergunta se ele é um médico. E ele se apresenta como Finch, um médico que viaja de cidade em cidade enquanto faz um curativo em seu olho perfurado. Finch lhes apresenta a pequena cidade chamada Mamiana, dizendo que ela irá morar ali até que alguém apareça para cuidar dela. Erika pede para ele dar uma olhada na Yoko, que não consegue andar direito, e ele verifica que não há problema algum nas funções do corpo, e provavelmente apenas não está acostumada com um corpo de máquina. Então lhe dá um controle remoto de suporte para andar, que executa um programa com ações básicas, como andar, sentar, virar, basicamente permitindo-a pilotar seu corpo com um joystick, mas lhe manda praticar para que possa andar sem usá-lo. E então Finch as leva para o orfanato onde irão ficar, dizendo que existem muitos órfãos de guerra como elas. E que como Kurie é território de Sidônia, do outro lado de Wand, não será possível no momento, mas entrará em contato com os pais dela. E ela responde que ele é gentil, mas isso não será possível, pois seus pais morreram junto com Hershey. Um tempo depois, elas já estavam sob cuidados da curadora do orfanato, que lhes dá alguns pertences de higiene e alimentação, mandando-as sempre respeitarem as regras, e as leva para seu dormitório. Yoko estava com dificuldades de controlar seu corpo com o controle remoto ao mesmo tempo que carregava a bacia com os itens. E as demais garotas a observam pela janela, zoando e rindo da forma como ela anda. E a curadora lhes manda perguntarem o que não entenderem para Ninon, que será a sua superiora, e deixa as duas a seus cuidados, as mandando se comportarem. Ninon Silber lhes dá as boas-vindas se apresentando, e lhes conta que por certas razões está nessa instituição, mas é uma parente distante do Lord Flammarion da família Silber, que descendem de Altneum. As duas se apresentam também, e logo as demais garotas começam a implicar com a Yoko, fazendo bullying com ela devido ao seu corpo mecânico, até que uma delas toma seu controle remoto e passa a controlá-la como uma boneca. E Erika lhe dá um tapa na cara, tomando o controle de volta, dizendo que não irá desculpar quem implicar com a Yoko. E Ninon apenas observa aquilo interessada. Mais tarde, naquela noite, após apagarem as luzes, Erika vê que Yoko já havia adormecido, ficando feliz ao ver sua amiga dormindo em paz. E comenta consigo mesma que ali é cheio de garotas más, porém é bem melhor se comparado a ser obrigada a caminhar em um campo minado. Até que ela se assusta, com a Ninon invadindo sua cama por debaixo dos cobertores, a mandando ficar quieta. Erika lhe manda sair dali, mas Ninon diz que queria conversar a sós com ela um pouco, e que gostou dela, passando a lamber seu rosto enquanto diz que ela é tão bonita, e tão lamentável, que entende perfeitamente os seus sentimentos de querer manter a miserável da Yoko perto dela, pois se sente aliviada por ter ao seu lado aquela garota, ficando feliz ao pensar, ah, que bom que não sou ela. Erika tenta dizer que não é isso, mas Ninon coloca o dedo em seus lábios, a mandando ficar em silêncio, dizendo que está tudo bem, que não há nada de errado nisso, afinal é assim que as coisas são no mundo real. Ninon lhe diz que quer torná-la sua serva particular, afirmando que um dia serão adultas, e nenhuma delas deveria terminar nessa cidadezinha esquecida e empoeirada. Erika se pergunta se irá mesmo se tornar uma adulta, e Ninon diz que um dia será uma dama que usa salto alto, e então se tornará a Rainha de Marte, sonhando acordada com o dia que se tornará Die Königin von Mars, a Rainha de Marte, que dará um fim a essa guerra de 100 anos, e irá esmagar os adultos que sentem pena delas. Erika comenta que ela tem ideias incríveis, mas Ninon diz que não é ideia sua, que é seu destino que Deus lhe deu, e ela sabe disso.
Ninon lhe diz que no dia seguinte darão uma festa, e se ela ouvir o que diz, irá mantê-la ao seu lado pelo resto da vida. Mas Erika acaba pegando no sono sem responder, e Ninon sai de sua cama lhe dando boa noite. No dia seguinte, elas estavam tendo aula sobre a história do planeta Marte, com a curadora explicando que há 100 anos atrás, seus ancestrais migraram da Terra para esse planeta. E após isso, as garotas se reúnem ao lado de fora, dizendo para as duas que prepararam um presente para elas, lhes entregando uma tigela com tatus e uma colher, as deixando enjoadas. Duas garotas seguram a Yoko, e Ninon manda a Erika não se acanhar e alimentar a deplorável Yoko, afirmando que na noite passada Erika lhe prometeu que seria sua serva e a obedeceria pelo resto da vida. Yoko pergunta se ela realmente prometeu, e Erika diz que não, mas Ninon a manda não mentir, dizendo que ela não fez nada de errado, e que alguém como ela é mais apropriada do que a miserável Yoko. E pega em sua mão, fazendo-a segurar a colher com os tatus, e lhe manda fazer a Yoko comê-los, o que a faz tremer e chorar de nervosismo. Então a Ninon guia sua mão com a colher próximo da boca da Yoko, e ao ver sua expressão de choro fechando a boca com medo, Erika se enfurece, e enfia a colher com os tatus na boca da Ninon, a fazendo vomitar em sua colega, e diz que ela é uma mentirosa. Todas as garotas passam a espancar a Erika com vassouradas, enquanto Yoko apenas assiste aquilo assustada, sem conseguir se levantar. Mas Ninon as manda parar, dizendo que Erika é uma garota teimosa, e pisa em seu rosto, dizendo que a deixará ir por hoje, mas não desistiu. E lhe manda pensar bem em qual lado vai lhe beneficiar mais, a futura rainha ou um robô sujo. Ele levanta pelo cabelo, lhe mostrando uma tesoura, ameaçando cortar sua língua se ela contar sobre isso para algum adulto. E então as garotas correm dali dando risada. E Yoko vai até a Erika chorando, que lhe diz que está tudo bem, e isso não foi nada. Mas logo percebe que Yoko estava triste pelos bichinhos que foram judiados por elas. E a cena corta para o local onde Yoko e Erika foram resgatadas pela Gerda do Gruntal no campo minado. E um homem de chapéu chamado Daz mostra a outros ciborgues ali aquela mesma nave que as garotas foram obrigadas a irem, dizendo que é uma das naves piratas que caíram durante as expedições do norte. E há 10 anos atrás, ele também fez parte da 4ª Expedição do Norte. E naquele tempo, um dos homens mortos pela Gerda ali no chão estava na mesma unidade que ele, sendo ele o Maltan, Olho de Ferro, o mesmo que o obrigou as garotas a atravessarem o campo minado. Ele comenta que Maltan era bem competente, rindo por ele ter morrido assim. E um dos ciborgues ali, chamado Gilatin, percebe que foram Canstlers que acabaram com eles, já decidindo a pular fora desse trabalho pelo Gruntal estar envolvido. Mas o Daz lhe manda não tirar conclusões precipitadas, pois está fazendo uma busca. E logo encontra a informação de que no mesmo dia, Canstlers realizaram uma operação em Magine Stadit. E depois de fazer uma comparação com as imagens extraídas da memória visual de Maltan, tem certeza de que foi a mesma unidade que o matou. Mas isso não faz sentido, pois pela informação que encontrou, quando estavam retornando da operação, eles avistaram Maltan e os outros por coincidência e os mataram. Mas pergunta quem faria uma coisa dessa sem ganhar nada, vendo que parece que tem algo por trás disso. E o ciborgue aracnídeo chamado Roku diz que esse trabalho fede e pensou que era bom demais. Então Daz questiona o que farão e se vão desistir, pois não quer se meter com Gruntal. Mas Gilatin diz que não, que podem desistir depois de dar uma olhada em quem estão enfrentando, então vão continuar. E Daz informa que os Canstlers entregaram as crianças para uma agência de assistência social antes de partirem, e separaram os meninos e as meninas, os enviando para os orfanatos em Zazaki e Mamiana. E Gilatin pergunta de qual deles vão atrás, segurando uma foto da Yoko. Capítulo 2 Garotas. No dia seguinte, Ninon vai até Erika e Yoko, dizendo que sente muito por ontem, e como pedido de desculpas, irá convidá-la para seu palácio secreto. E Erika já pergunta desconfiada que tipo de truque ela irá usar agora, que responde só querer fazer as pazes, e que no palácio tem gomas e chocolates, o que deixa as duas bem animadas e convencidas a irem. Então elas partem, fazendo um tour pela cidade mamiana, enquanto andam pela estrada, mesmo sendo uma cidade pequena, sem nada pra fazer.
As garotas ficam maravilhadas ao passarem pelo Lago das Lágrimas, que Ninon diz que esse lago nasceu das lágrimas do anjo caído Etnark, da história dos 9 reis e o Jin de Marte, e diz que lerá o livro para Yoko mais tarde. Quando elas chegam a um posto de energia que abastece as máquinas da cidade, Yoko vê um cachorro grande dormindo e corre para brincar com ele. Mas Ninon a puxa pelo cachecol antes que o cachorro ataque, falando que Pierce, o dono daquele posto, e seu cachorro odeiam crianças. E elas saem de lá, passando pelo Camel House, o único bar e pousada da cidade, que crianças não deveriam ir lá, mas a senhora Marga é legal e às vezes lhe dá torta. Até que elas passam por 2 senhores na estrada, e Ninon conta que eles eram soldados no passado, e que na cidade tem muitos velhos, porque os jovens se tornaram soldados e foram embora. E então Erika pergunta sobre o Dr. Finch, que ela responde que não tem casa, que ele passa pelas cidades enquanto dorme em seu carro hospital, e provavelmente voltará para essa cidade que estão em 3 dias. E depois de um tempo, elas chegam até a estação de água de Mamiana, que manda a água que vem do norte para os campos de plantação. E elas invadem o local, descendo ao porão com Ninon, dizendo que está tudo bem. E lhes dá as boas-vindas ao seu palácio secreto, onde as outras garotas já se encontravam. Aquela que teve seu rosto vomitado pela Ninon fica surpresa por ela realmente ter levado as duas. E se apresenta como Morla, lhes oferecendo doces, que cada uma pode pegar por dia, mas lhes avisa que se pegarem as gomas roxas, serão castigadas, e lhes convida para brincar com o tabuleiro Ouija. Erika pergunta por que uma das garotas está amarrada, e Ninon responde que estão punindo a Rena por ter batido na Erika com a vassoura no dia anterior, sem que ela ordenasse, e pergunta se ela quer torturá-la com cócegas também. Mas Erika pede para soltá-la, e assim as garotas fazem. Então Yoko pede para Ninon ler um livro para ela, como havia prometido. E Ninon a coloca em seu colo, pegando o livro Neun Konig und der Jin von Mars. Um conto infantil, mas que retrata um pouco da história de Marte, citando os 9 reis de Marte, os Altneon, que lutaram pelo tesouro secreto de Marte, uma bengala e um livro mágicos, utilizando das Etnar, super armas que são ditas como anjos caídos na atualidade. Erika observa aquilo chocada, pois a Ninon vai de má e cruel para gentil e confiável de um momento para o outro. E alguém que se tornará rainha não deveria ser como ela. Ninon passa a contar a história dos Jins, espíritos invisíveis que possuem poderes mágicos, que viviam em Marte, até que 9 reis vieram da Terra em sua nave Haunebu. Nos é mostrado um pássaro ciborgue sobrevoando uma cidade, e Das, Roku e Gilat invadem um orfanato, mostrando a foto de uma criança que deve ter chegado lá há poucos dias, pedindo para entregá-la, que não causarão problemas. E a funcionária pergunta se eles não são os responsáveis pela criança e o que querem com ela. E Das responde que foram contratados por uma certa pessoa para encontrar e levar a Yoko de volta, estando viva ou morta. E como odeia crianças, irá acalmá-la com um tiro antes. Roku comenta que as crianças fedem, e Gilat adentra o salão, quebrando a parede, já ordenando que todas as crianças façam uma fila e abaixem as calças, e vai até elas, verificando suas genitálias, que choram aterrorizadas. Eles percebem que todos são meninos, e não há nenhum ciborgue, e Gilat questiona o Das se aquele é o local certo. E ele vê no tablet que a informação era de que Yoko foi enviada para o orfanato Zazaki, mas uma das funcionárias diz que Zazaki é exclusivo para garotos, os deixando decepcionados, e logo partem deixando a cidade. De volta ao orfanato de Mamiana, enquanto Ninon ainda lia o livro, e as demais garotas jogavam baralho, todas escutam um som alto, e tremores em volta da estação de água. E Ninon manda a Ulanova verificar, que sobe por uma escotilha. E ao lado de fora é mostrada uma explosão próxima ao posto de gás e energia, com soldados voadores armados destruindo os estabelecimentos essenciais. Seguindo em direção à estação de água, passando pelo posto antes de seguir para os prédios residenciais, como o orfanato, que é pego na explosão do posto. E assim que abre a escotilha, Ulanova grita desesperada, e a cidade está sendo atacada pelos Hellstrecken, os soldados gafanhotos.
Ninon se levanta assustada, derrubando Yoko, perguntando o que a Ulanova disse. E a Morla começa a chorar em choque, com a resposta dada pelo tabuleiro Ouija, de que os espíritos não vão retornar para o seu mundo. A diretora do orfanato foge com uma única criança em seus braços, do prédio que desmorona, e aumenta o volume dos alto-falantes da máscara em seu rosto, e dá um poderoso grito que ressoa por toda a cidade, mandando suas crianças fugirem, porém entregando sua localização, e é rapidamente explodida pelos gafanhotos. Ulanova chora pela morte da Chichi e da diretora, e Ninon fica paralisada de medo. Até que, do meio da fumaça e poeira, surgem os senhores Yvon e Kiefer, os velhos soldados aposentados, que imediatamente abrem fogo contra os gafanhotos, com poderosos rifles acoplados na muleta e cadeira. E Yvon vê a si mesmo no passado, lutando ao lado de Kiefer e os demais soldados de seu esquadrão, que lutavam contra gafanhotos em sua juventude, como a última linha de defesa da cidade, tentando proteger as crianças no abrigo. E rapidamente eles conseguem derrotar 2 dos gafanhotos, fazendo com que os demais fujam para o norte. Mas Ninon diz que eles são apenas batedores, e a força de ataque principal virá logo. O Sr. Yvon cai ajoelhado, já exausto, e percebe que Kiefer foi atingido, se vendo novamente ser abandonado sozinho no campo de batalha por seus aliados. Assim, apenas aceitando sua morte, se entregando para um míssil que voava em sua direção. E então, uma grande frota de soldados, com tanques e robôs de guerra, chegam aos arredores da cidade. Capítulo 3 – Combatentes Silenciosos. O esquadrão de guerra chega na região escoltando os tanques e um grande trem robô que se aproximava da cidade. E um comboio é enviado na frente para invadir o local por terra, como linha de frente móvel para eliminar o resto da resistência. Toda a estação de água da cidade treme com a explosão do míssil, fazendo as garotas caírem no chão. E Ninon pergunta a Ulanova o que aconteceu lá fora. Porém, seu corpo cai da escada da escotilha já sem vida, com metade de sua cabeça tendo sido arrancada pelos detritos da explosão. E todas as garotas se desesperam, principalmente Gemma, que em choque foge do porão pela saída principal, indo para o lado de fora da estação, sendo localizada e revelando a localização das demais garotas. E um dos soldados dispara em sua direção, destruindo completamente as casas ao seu redor, até atingi-la, a finalizando imediatamente. Ninon diz que não poderão usar as escadas, e que não há onde se esconder, então serão mortas assim que saírem, fazendo as garotas caírem no choro com o medo, dizendo que não querem morrer e pedindo por ajuda. Mas Morla afirma que estarão a salvo enquanto ficarem quietas ali, que tem certeza que os soldados irão embora sem as perceber, pois os próprios espíritos no tabuleiro dizem isso. Mas, sabendo que era questão de tempo, Erika questiona Ninon se não podem escapar por uma porta que havia ali. E ela diz que aquela porta vai para o arqueduto, que talvez pudessem escapar pela escada de emergência da colina atrás da cidade. Mas aquela porta não abre, pois o saguão do outro lado está inundado, então não podem abrir por causa da pressão da água. E só poderiam abrir se fechassem a escotilha para parar a água. Então Erika analisa a porta e os mecanismos, procurando outra forma de abrir. E Rena questiona como ela consegue se manter tão calma e se não está com medo. E Erika responde que está. Mas se ficarem ali sentadas chorando, a única certeza é de que irão morrer. Então tem que pensar em uma forma de sobreviver. E Morla, em choque, grita com elas, dizendo que ficarão seguras se ficarem ali. Mas Ninon diz que Erika está certa, e elas estão em perigo, pois acha que os soldados estão atrás dessa estação de água, então irão encontrá-la se ficarem ali. Erika diz que consegue ouvir a água através do tubo de ventilação, perguntando se podem chegar ao arqueduto por ali. Então elas abrem a tampa e veem que é muito pequeno para Ninon passar. Mas poderiam fechar a válvula e abrirem a porta se alguém conseguisse passar. Erika tenta, mas até mesmo ela era muito grande para aquele tubo, sendo a menor pessoa ali a Yoko.
Yoko então adentra o sistema de ventilação, estando bem aflita pelas palavras da Erika, que a abraçou preocupada, dizendo que ela não pode fazer isso. E mesmo com Yoko dizendo que vai tentar, Erika insiste, dizendo que é muito perigoso. Mas Ninon rebate, afirmando que se não tentarem algo, todas elas vão morrer de qualquer forma. O que Erika concorda, e Ninon a manda não se preocupar, afirmando que a Yoko consegue. E enquanto acreditar em si mesma, suas pernas irão levá-la onde ela quiser, desde que ela deseje isso. O que motiva a Yoko, que segue em frente pelos tubos, mesmo que com medo, até chegar ao outro lado onde a água era bombeada para o saguão. Quando estava quase atravessando o cano que a levava até a plataforma de acesso do painel de controle, o cordão de seu controle remoto enrosca em um parafuso do cano e se parte, caindo na água. Mas ela continua engatinhando até descer do cano, e só então percebe que perdeu seu controle remoto, caindo em lágrimas por não conseguir andar sem ele. Mas ela pensa no que a Ninon lhe disse, e logo enxuga as lágrimas, se levantando determinada. E até consegue dar alguns passos desequilibrados, mas despenca na plataforma abaixo logo em seguida. Enquanto isso, Erika estava surtando, preocupada com a Yoko, afirmando para si mesma que ela não vai conseguir, pois se perde sempre que tira os olhos dela, e veste roupas do avesso e não sabe nem qual sapato é o esquerdo ou o direito. Mas Ninon se mantém calma e manda todas se prepararem para evacuar, e Erika recupera a compostura, ajudando Rena com os preparativos. Mas Morla se mantém paralisada. Ninon lhe manda novamente parar com o Ouija e se preparar. Porém, ela diz que não vai, e os espíritos não estão indo embora. Então, Ninon chuta suas coisas para longe, quebrando o tabuleiro ao meio. Morla surta, sendo tomada pela raiva, perguntando como ela pôde fazer isso. Mas Ninon apenas lhe diz que já chega de jogos, e ordena que ela coloque os sapatos. Tomada pela fúria, Morla grita com ela, questionando quem a tornou a chefe e o que faz dela uma rainha, afirmando que ela só tem conversa e é só uma vadia inútil que ninguém sabe de onde veio. Que fingem que acreditam em suas mentiras e brincam dessa coisa de rainha, mas agora ela foi longe demais. Ninon fica um pouco abalada, mas não responde nada. E Morla manda provar se ela é mesmo uma rainha a salvando naquele momento, indo lá fora e parando os soldados, que já estavam bem próximos da estação. Enquanto isso, Yoko já havia conseguido subir nos canos novamente, se rastejando até a escada e escalando o painel de controle. Ela puxa a alavanca com toda a sua força, caindo para trás, quando a alavanca é ativada, e imediatamente o fluxo d'água para, e a porta começa a se abrir. E a Rena interrompe o surto da Morla, informando a Ninon sobre isso. E Ninon apenas lhe estende a mão, a mandando irem. Mas Morla dá um tapa em sua mão, a afastando, e cai no chão, dizendo que nunca sairá desse quarto, e o único lugar onde ficará é segura. Nesse momento, uma granada é arremessada pela escotilha que a Ulonova subiu, e cai bem à sua frente. Morla a pega sem entender, e Erika logo puxa a Ninon pelo braço, a afastando, quando percebem se tratar de uma granada. E Morla apenas sorri para elas, assegurando. E logo a granada explode, finalizando a Morla, dando o tempo apenas para as três se esconderem no saguão que acabara de se abrir. E Ninon paralisa com o choque, mas Erika a manda ir logo, pois um dos soldados já estava invadindo o abrigo. Capítulo 4 Fuga. Assim que adentram o porão, os soldados localizam as garotas através da visão de raio-x, que já estavam bem à frente na queda d'água represada. Porém, logo alcançam o saguão antes deles conseguirem atravessá-lo. Ninon logo avista Yoko à frente e lhe manda abrir a válvula para rapidamente reativar o fluxo d'água, pois os soldados já estavam se aproximando. Porém, a Rena tropeça e acaba caindo na água,
e a Erika para ajudá-la, permitindo que um dos soldados as alcançasse com uma faca, e sem hesitar, a atravessa em seu peito. Ela chora, tentando segurar a mão da Erika, mas é arremessada plataforma abaixo, morrendo com a queda. O soldado limpa sua faca na roupa e então se volta para Erika, pronto para finalizá-la também, que tremia de medo. Mas no impulso de coragem, Erika reage e joga seu cobertor que carregava na cabeça do soldado, impossibilitando sua visão. E então salta agarrando sua perna, assim o derrubando na água também. E imediatamente Ninon a pega no colo, a afastando dele. Ele se levanta para continuar a perseguição, mas logo nota a escotilha se abrindo, com uma onda vindo em sua direção. E tem tempo apenas de ver que as garotas já haviam chegado ao outro lado, quando a água que estava represada o atinge com uma forte pressão, rapidamente o encobrindo e o arrastando para longe. As garotas param na escada para descansarem, já aliviadas, e instantes depois vão ao encontro da Yoko. Erika a abraça, feliz por reencontrá-la, mas logo Ninon lhes manda irem para as escadas da saída de emergência, para poderem fugir pela lateral da colina. E elas partem, até chegarem na saída da estação, e se deparam com as escadas abaixo da montanha completamente destruídas. E Ninon cai ajoelhada, já completamente sem esperanças, pois o outro caminho as levaria para a frente da estação, sendo essa a última chance de escaparem. Yoko, com sua ingênua curiosidade, quase cai precipício abaixo, mas Erika a agarra no último instante. Enquanto isso, o comboio principal já havia ocupado completamente a cidade, e elas retornam pelo outro caminho, se escondendo em tubos de concreto ao lado da estação, vendo que não há para onde correr agora, e é uma questão de tempo para serem encontradas. Erika chora pela Rena, que tinha tanto medo de morrer, e foi perfurada como um pedaço de pano, logo agora que haviam se tornado amigas. Yoko tenta consolá-la, mas Ninon as interrompe, perguntando se as duas acreditam que seu destino é se tornar rainha. Ambas dizem que sim, a reconfortando, e Ninon as abraça, dizendo que elas são boas garotas. Boas demais. E irá se certificar de que não matem elas. Então, em um tipo de surto pelas palavras da Morla, Ninon sai dos tubos, mandando-as ficarem escondidas ali, que irá parar os soldados, e parte em direção a eles, convicta de que conhece essa bandeira, que são os Papagei Corps, uma das 3 divisões militares de Flammarion, que há 2 anos atrás, 2 das 3 forças sob o comando de seu pai começaram uma rebelião que desmantelou sua família. Os Papagei Corps, os papagaios que continuaram fiéis e lutaram ao lado de seu pai. E já à frente do tanque robô, diz que não sabe por que uma divisão que é leal ao seu pai faria uma coisa odiosa dessas, mas tem a obrigação de pará-los, e para à frente deles, dizendo ser a Ninon Silber, a primogênita do Lord Silber de Flammarion, e ordena que parem esse massacre. Os soldados imediatamente pararam, freando até mesmo o tanque, e o coronel sai de dentro dele e caminha até a Ninon, se ajoelhando à frente dela, junto com os demais soldados, que dizem como desejar, a chamando de Senhorita Silber. E então seus pais aparecem ali atrás dos soldados, correndo até ela, a abraçando, e todos os soldados jogam suas armas fora, encerrando a Guerra de Marte para sempre sob suas ordens, e todos saúdam a Ninon, desejando vida longa à nova rainha de Marte. Até mesmo suas amigas do orfanato que foram mortas reaparecem ali, a deixando espantada por ter pensado que elas estavam mortas. Mas elas dizem que deve ter sido um pesadelo, e lhes mostram um lindo campo de flores. Ninon, por um instante, pergunta se ouviram alguém chorando, mas as garotas dizem que não, pegando em sua mão, e correm brincando pelo campo.
Porém, tudo isso não passou de uma última imaginação. Uma alucinação, causada pela bala que foi alojada em seu crânio. Ninon foi recebida a tiros pelos soldados, deixando Erika e Yoko sozinhas no mundo novamente, que choram desesperadas ao encontrar seu corpo já sem vida. Capítulo 5 – A Trilha dos Refugiados. Um tempo depois, Das chega na região de Mamiana e observa de longe com binóculos que aqueles soldados destruíram completamente a cidade, restando apenas a estação de água, e o combate já acabou. Então, o trio de mercenários decidem dar uma olhada mais de perto. Escavadeiras e tratores levavam as centenas de corpos até o Lago das Lágrimas que Ninon mostrou para as garotas. E um soldado médico dispara 3 mísseis com produtos químicos no lago, que passa a dissolver os corpos rapidamente. E Das vai até lá correndo, os mandando esperar. Um dos soldados lhe aponta uma arma, questionando quem ele é, mas Das nem responde, ficando frustrado por já ser tarde demais, já que isso é decomposição enzimática e não vai sobrar nem os ossos, não tendo como pegar amostras de DNA. Rocco dá risada dizendo que serão ótimos fertilizantes e não vão ter nem o trabalho de matá-la, mas Das lhe explica que não serão pagos se não tiverem evidências de que o alvo está morto. E logo um dos comandantes chega ao local, questionando quem são eles. Das o cumprimenta já lhe dando dinheiro como propina, perguntando se eles têm uma lista dos mortos, pois estão procurando alguém dessa cidade. E o comandante lhe diz que não há nenhuma lista, que foi um completo massacre, obra dos Wind Corps. E eles, os Papagei Corps, vão se certificar de que haja punição. E isso é tudo o que tem a dizer, dando as costas, os mandando caírem fora dali. Os três se sentam pensando no que fazer agora, e Das reclama dele ter ficado com seu suborno sem lhes dar a informação que queriam. Gilatin tenta animá-lo, dizendo que graças ao seu erro de localização, que os levou para o orfanato na cidade errada, evitaram uma batalha desnecessária. Mas ele responde que o banco de dados online tinha sinais de adulteração, e alguém está brincando com eles. Mas isso não importa mais, já que perderam seu alvo e a missão acabou, tendo desperdiçado muito tempo e energia. Até que seu telefone toca, e Das já começa a falar sobre a falha da missão. Mas o mandante lhe manda ver o noticiário Papagei, que falsamente notifica que as forças Wind atacaram e destruíram totalmente a cidade Mamiana nessa manhã, massacrando os civis. E então fugiram para o sudoeste, tendo apenas 2 sobreviventes, meninas que os Papagei conseguiram resgatar, Erika e Yoko, o que anima o trio de mercenários novamente, vendo que elas estão vivas, então sua missão continua. A 40 quilômetros a noroeste de Mamiana, na estrada Tropiquim a caminho de Sidônia, centenas de refugiados caminhavam, fugindo da região com medo do próximo ataque. E em um dos veículos estava o Dr. Finch, bem preocupado, observando Erika e Yoko, bem triste pelo que elas passaram. Até que elas acordam, e Erika diz que está com fome. Então Finch decide parar o carro para comerem um lanche. Então, ele lhes dá um pão com uma pasta preta que elas acham que é chocolate. Mas assim que mordem, percebem que é muito salgado e fedido, odiando essa pasta. Ele pergunta se é a primeira vez que elas comem bermite, falando que é muito gostoso depois que se acostumam. E elas não podem escolher muito, ou então não vão crescer fortes e saudáveis. E após comerem, Erika pergunta a ele como é esse lugar chamado Mamiana para onde estão indo. O que o assusta, pois ela fala feliz, querendo fazer muitos novos amigos lá. Ele pede para dar uma olhada no corpo da Yoko, que não consegue andar direito. Mas logo vê a Yoko andando, o que a deixa confusa. E Finch fica desolado, achando que ela bloqueou todas as memórias associadas a Mamiana. Mas pensa que talvez seja melhor para elas. Nos é mostrado o momento que Finch retornou à cidade, se deparando com a destruição causada pelo ataque, vendo que aquilo foi um inferno que elas não deveriam suportar, culpando a si mesmo, pois poderia salvar pelo menos essas crianças se tivesse chegado meio-dia mais cedo, mas parou para tomar uns drinks extras, e chora pedindo perdão. Até que um dos soldados médicos chega ali e o leva até uma tenda onde Erika e Yoko estavam abrigadas, e Finch as acolhe novamente.
Momentos depois, Erika lhe pergunta por que ele está triste, mas Finch diz que não é nada e que não irão para Mamiana, mas sim para Kuristadt, em Sidônia, para procurar pela sua família. E então eles partem no veículo novamente, até que Erika pergunta quem é a pessoa na foto, e ele diz que é sua filha, que morreu quando tinha a idade dela, e que estava muito ocupado com o trabalho para ficar com ela quando aconteceu, e é um arrependimento que carrega até hoje. Então vai se certificar de que elas cheguem em casa, para um lugar que possam viver em paz e segurança. Ao passar por uma multidão, é dito que todas essas pessoas são refugiados, fugindo para Sidônia para escapar da violência da guerra. Até que elas se aproximam de uma grande estrutura semelhante a uma árvore, que Erika pergunta o que é, e Finch explica que é um saulê, um pilar. E quando passam por ele, percebem que é gigantesco, muito maior do que parecia de longe, chegando até os céus. E Finch lhe explica que os saulês são pilares que apoiam o baldaquim que está sobre Marte, a estrutura de tecido molecular sintético que impede a radiação e o frio cósmico de adentrar a atmosfera de Marte. E em seguida diz que logo chegarão a Sidonia Wand, a barreira de Sidônia. E então o céu é iluminado, e todos param assustados vendo uma explosão no céu, com uma luz que envolve o planeta se rachando. E a radiação passa a entrar na região, congelando tudo ao redor. Finch vê que a pressão atmosférica está caindo. É quando um buraco se forma na barreira. E ele percebe se tratar de um Hammelbrand, uma ruptura na cobertura que forma a atmosfera artificial, permitindo que a radiação cósmica e o frio extremo atinjam o planeta. Capítulo 6. A explosão do baldaquim. As pessoas ao redor são imediatamente congeladas pelo frio extremo que atingiu a superfície, deixando Erika assustada. Finch lhe diz para não olhar para trás, que é uma pena, mas não tem como salvá-las. Imediatamente um tornado é formado ao redor que ergue o carro que estavam. Erika pergunta o que acontece quando a cobertura quebra, e ele explica que todo o ar armazenado vai vazar para o espaço, fazendo com que Marte retorne à pressão original. E a temperatura imediatamente cai abaixo de zero, congelando toda a água, tornando toda a região num ambiente que não comporta pessoas, animais ou plantas. Yoko pergunta se todos irão morrer, e ele diz que estão seguros ali, pois essa van é pressurizada. E os saulês separam o baldaquim em diferentes seções, então uma ruptura não vai eliminar todo o ar de Marte de uma vez. E se puderem chegar ao território de Sidônia, até o Indtor estarão a salvo. Então eles continuam o percurso, até que o vento se acalma, o que significa que a pressão baixou completamente. Erika reclama de dor nos ouvidos, e ele diz que é por causa da mudança na pressão atmosférica, lhe mandando os manter tampados, que logo irá passar, até que a barreira passa a descer. Yoko diz que o céu está caindo, e Finch percebe que deve ser o baldaquim despencando por não ter mais atmosfera para apoiá-lo, e isso pode esmagá-los completamente. O carro à frente acaba batendo com os tremores e capota, quase atingindo a van do Finch também, mas ele consegue se desviar saindo da estrada e entrando numa área rochosa. Porém, a barreira que despencava já estava bem próxima, e acaba atingindo o teto da van, a fazendo capotar e despencar de um morro. Assim que a situação se acalma, Finch verifica se as garotas estão bem, ficando aliviados por ao menos não terem sido esmagados, embora ainda estivessem em risco. E decide parar para comer e descansar pelo resto da noite, e verem como as coisas estão lá fora no dia seguinte, já que não está preocupado com energia ou vazamentos de ar. No dia seguinte, assim que o sol nasce, Finch sai da van, com um traje especial para protegê-lo do frio e radiação, vendo que tiveram muita sorte, pois ao capotar acabaram caindo embaixo de uma enorme rocha que os protegeu da massa sintética do baldaquim que caiu sobre eles. Porém, agora estão presos por todos os lados, restando apenas esperar pelo resgate. Após um tempo, Finch utiliza de um equipamento para desvirar o carro, e as garotas avistam alguma coisa se aproximando do tecido do baldaquim, que ele pensa ser uma patrulha de resgate. Porém, quando duas estruturas cilíndricas atravessam o tecido do baldaquim, ele percebe se tratar do MBV e tenta correr, mas um tipo de elástico pegajoso, como uma língua de sapo, o captura, e as garotas gritam assustadas. E a nave que os atacou entra completamente dentro do tecido, encobrindo a van do Finch.
Após um tempo, os três já estavam dentro da nave, e a piloto os recepciona de forma amigável, lhe servindo comida. As garotas rapidamente comem, gostando muito, mas Finch não, por estar bem aflito. E a piloto o questiona porque tentou fugir dela. Finch diz que ouviu dizer que o MBV atua no ramo de sequestros. E indiretamente ela concorda só pelo olhar. Erika pergunta o que é MBV, e ela diz que é a abreviação para Mars Baldachin Varey, a associação marciana do Baldachin. E seu nome é Mui, a Gartner, ou jardineira do MBV Bane 244. E o MBV utiliza tecnologia de micromáquinas para construir e manter o Baldachin em Saulé. E eles evitam contato com os habitantes da superfície, desde o tratado que fizeram com o rei 120 anos atrás. E o rei Elfrid compartilhava um certo ideal com eles, que é o de que conflitos ocorrem por causa de recursos limitados, como ar, água e terra arável. E uma agressiva expansão do Baldachin e terraformação iria assegurar espaço suficiente para todos. Mas admite que subestimaram a ganância da humanidade, pois isso não trouxe um fim às lutas, e os 18 senhores que restaram após a morte do rei eram tolos, mas mantiveram um tratado. Porém, infelizmente, os senhores da guerra que surgiram recentemente não possuem o conceito de honra e orgulho. E Finch questiona se a ruptura do Baldachin não foi causada por um asteroide, mas por uma ação militar. E Mui responde que foi inegavelmente uma sabotagem, deixando Finch muito impactado pela quantidade de vidas humanas que foram perdidas naquela tragédia. Mui completa que meteoritos não são fortes o suficiente para danificar o Baldachin, que foi uma tecnologia usada por um exército em retirada. E logo Mui decide ser bem clara com eles, dizendo que não os resgatou por causa de um senso de compaixão, que eles viveram suas vidas sob o Baldachin, como se estivessem na Terra, não em Marte, e isso facilitou suas existências. Mas agora que o Baldachin foi danificado, eles têm a obrigação de ajudar a reconstruí-lo. E Finch concorda, ficando feliz em ajudar, perguntando o que pode fazer. E Mui responde que não gosta de segredos ou insinuações, então será direta, e revela que exige uma de suas vidas. Nesse momento, sua cadeira muda de forma, o prendendo nela, para que não se levante. Mui diz que tem que construir um novo Saulé para reconstruir o Baldachin, e isso requer carne e sangue de um ser humano vivo. E eles se tornarão um recipiente para esta semente, que irá crescer e se tornar um pilar para a humanidade. Finch pergunta se todos os pilares são feitos de pessoas, e ela diz que sim, cada um deles foi construído através de sacrifício, e muitas de suas irmãs se entregaram alegremente a esse propósito. Mas ela teve dúvidas, e se perguntou por que sempre tem que se sacrificar pelo bem de bárbaros, que não se importam com o tratado, e o questiona se isso não é injusto. Finch pede para ela não fazer isso, que irá retribuir de qualquer forma que puder, exceto se sacrificarem. Mui diz que não há outra forma de retribuir, pois eles produzem a própria energia, e se pergunta quem dos três será sacrificado. Logo analisa que ele é muito velho, então seus telômetros estão baixos, enquanto que Yoko é 80% mecânica, não tendo células orgânicas o suficiente. Mas quanto a Erika, embora tenha perdido um olho e braço, o resto deve ser suficiente. E diz que ela é escolhida. Erika responde que acha que poderia ir com ela, mas com uma condição, que será um Saulé se for junto com a Yoko. E diz para a Yoko que ficarão juntas para sempre, e ela concorda sorrindo. Mui aceita sua condição, e diz que fará os preparativos. Erika completa pedindo apenas para que ela deixe o Dr. Finch ir, e Mui dá sua palavra. Então, elas dão adeus ao Dr. Finch, agradecendo por tudo, e ele chora com a despedida, sem conseguir responder por estar amordaçado. Porém, no mesmo instante, Mui ouve uma voz em sua mente chamando por ela. Então vai até um tipo de espelho, onde a imagem de uma senhora aparece. E Mui pergunta o que a sacerdotisa Naef deseja dela. Naef diz que ela não deve se envolver com aquelas crianças, mandando libertá-las imediatamente, pois esta é a 13ª oráculo. O que deixa Mui bem espantada, mas assim ela faz, libertando Finch e as duas garotas, além de criar uma abertura no tecido do Baldachin, para que eles pudessem sair de lá com o carro.
A Pruesterin Naef diz que através da quântica, a rede Saulé profetizou a chegada de uma criança com a marca da mudança. E Mui pergunta se são elas. Naef diz que uma delas, ou talvez as duas, assumindo que irão sobreviver aos seus destinos. E que elas com certeza passarão por muitas provações terríveis em suas vidas. E se forem capazes de superá-las, talvez elas possam mudar o mundo.